Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre traz a resposta. Nós te louvamos pelo teu carinho conosco, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. E nessa noite fria, nós viemos aqui para trazer a ti a expressão daquilo que nós temos dentro de nós. O nosso amor a ti, Senhor. Não viemos aqui pedir para ti nada, Senhor. Nós viemos entregar um culto a ti, Senhor. Porque o Senhor sabe das nossas necessidades e o Senhor já está tomando conta de tudo. E nós colocamos tudo no teu altar. E sabemos que o Senhor está vendo todas as coisas. Então oramos agora para que tu fales conosco, Senhor. Que tu toques a nossa mente, o nosso espírito, e que tu tragas o maná dos céus para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Nós ouvimos aqui o que a Bruna falou. Ela falou algo muito interessante com relação ao aspecto emocional que as crianças estão vivendo, não é? E eu queria falar para você que as crianças estão vivendo problemas emocionais porque os pais estão vivendo problemas emocionais dentro das suas casas. E a solução, queridos, é só uma: é Jesus a solução. Amém. Jesus é a solução. Amém. E é por isso que nós precisamos, mais do que nunca, fazermos o que nós vamos fazer a partir do dia 28 de junho. Casa de paz significa a paz que está dentro de nós entrando na casa das pessoas. Amém. Então esse plano nosso é um plano de remissão das pessoas. As pessoas estão precisando de vocês, de mim. As pessoas estão morrendo dentro das suas casas, e nós vamos chegar lá e nós vamos trazer vida na casa daquelas pessoas. Amém? Então, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas dispostas a fazer isso, que nós denominamos ali como semeadores da paz. Tá? Nós já temos 6 casas que nós vamos agir no dia 28, e o nosso propósito é termos 10 casas. Então faltam 4. Então, se você conhece alguém que está precisando da luz do Senhor Jesus dentro da casa dela, então eu queria que você desse o seu nome, falasse com a Paula e colocasse lá para nós colocarmos mais essa casa lá. Amém, gente? Amém. E também precisamos de pessoas para levar essa luz, para levar essa mensagem, que são os semeadores da paz, não é? Nós temos, se não me falha a memória, em torno de 10 pessoas que já estão dispostas a fazer isso, não é? A partir do domingo que vem nós começaremos a fazer alguns esclarecimentos mais focados, e vamos já fazer algum treinamento também, porque é coisa muito simples, é muito fácil. Serão 7 semanas que estaremos na casa das pessoas, falando dessa paz que está dentro do nosso coração. Amém? Então, se você deseja ser um semeador da paz, fale com a irmã Paula também. Amém? Você não precisa ser pregador, não precisa ser um grande orador, não precisa ser alguém que sabe falar. Você precisa só querer levar a paz para alguém e estar disposto a fazer isso. Amém? Então você fala com a Paula vai anotar o seu nome aí. Eu queria falar com você hoje um texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. 2 Reis 4, de 1 a 7.
Esse texto ele é muito importante porque ele traz para nós algumas revelações de problemas que acontecem dentro da nossa casa e que nós não sabemos como resolver. Então, a palavra de Deus, ela traz revelações dos céus para nós podermos resolver as coisas aqui na terra. Amém? Agora, uma coisa importante: às vezes a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve aquilo que Deus fala na sua palavra, mas no decorrer da semana a gente se esquece daquilo que a gente ouviu, e a gente volta a fazer exatamente como a gente sempre fez. Então a minha sugestão a você, com todo amor, é que você procure captar bem aquilo que Deus falará ao seu coração, e que você procure fazer disso um hábito na sua vida. Mudança de hábito é fundamental na nossa vida. Se nós estamos de um jeito, é porque sempre fizemos a coisa do mesmo jeito. Então, se queremos mudança, queremos algo melhor, precisamos mudar as coisas. Senão as coisas permanecerão igual. Amém? Então vamos lá, 2 Reis capítulo 4. A partir do versículo 1, fala assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai querido, fala conosco hoje. Traga, Senhor, uma nova visão da forma de nós vivermos. Traga, Senhor, uma revelação espiritual, que não sejam palavras meramente humanas, mas que sejam uma revelação do alto, dos céus, para nós vivermos aqui na terra. Nós precisamos do Teu Espírito Santo aqui, Senhor, para trazer algo que estamos precisando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nesse texto nós vemos que em 3 momentos diferentes se fala em casa. Em 3 momentos. Porque a casa é o lugar aonde será
o melhor lugar para eu estar ou o pior lugar para eu estar? A minha casa, ou ela é um paraíso, ou ela pode se tornar, desculpe-me a palavra, um inferno para eu estar. Eu conheço muitos homens que ficam trabalhando mais tempo do que precisam para demorar a chegar em casa. Por quê? Porque o clima ali é tão pesado, as brigas são tão constantes, que é melhor esperar mais, ficar mais no trabalho, ficar mais fora, demorar para chegar, porque quando ele chegar, muitos já estarão dormindo, então não será tão ruim estar lá. As nossas casas, elas são o reflexo de nós. A minha casa é aquilo que eu planto, que eu semeio. Se eu semeio paz, a minha casa será uma casa de paz. Se eu semeio amor, a minha casa será uma casa de amor. Se eu semeio alegria, a minha casa será uma casa alegre. Se eu semeio esperança, a minha casa será uma casa de esperança. Mas o que nós vemos hoje em dia é que as casas têm se tornado um lugar difícil de estar, lugar de fachada, lugar aonde as pessoas simplesmente se aglomeram ali, mas não há nenhuma interação entre as pessoas que estão ali dentro. Estão totalmente separados, totalmente desconectados. Embora estejam debaixo do mesmo teto, elas estão em ambientes diferentes. Tem casas onde as pessoas se comunicam através dos seus celulares. Não estão no mesmo ambiente. Quando vão jantar, cada um pega o seu prato, vai para o seu lugar. Vai para o seu quarto, vai para a sala, vai para frente da televisão, vai para frente do computador, vai para perto da pia, mas é muito difícil você ver as pessoas se conectarem aonde elas estão. E o que acontece com essa mulher aqui nesse texto é algo que pode nos ajudar hoje, no século 21, a consertarmos algumas coisas dentro da nossa casa. E quando eu falo nossa, eu estou falando nossa mesmo. Minha casa também precisa de consertos, de acertos, de melhorias. O meu relacionamento com a minha esposa, com o meu filho, precisam de melhorias. Nós precisamos de melhorias, e isso é constante. E quando esse texto é colocado aqui, eu acredito que o Espírito Santo deixou esse texto aqui, guardado por tanto tempo, justamente para trazer as respostas que nós precisamos. E aqui fala que essa mulher estava com um problema sério na sua vida. Problemas acontecem. Não sei se acontece só comigo, né? Não sei se é só comigo que acontecem problemas.
Mas pelo menos comigo e com essa viúva aqui aconteceu. E problema sério. Muito sério. Problemas dela é dificílimo de resolver. Problemas acontecem. E se não são resolvidos, guarda isso. Problemas acontecem e se não são resolvidos, eles crescem. É verdade. Vou repetir. Problemas acontecem. Se eles não são resolvidos, eles crescem. E muitas vezes se tornam muralhas intransponíveis. Então, eu queria falar para você hoje, a primeira coisa que eu queria falar para você hoje, não deixe essa situação que está acontecendo com você se tornar um muro intransponível. Amém. Amém. Resolva isso. Não faça como esse homem fez. Esse homem aqui, que era o pai que era o esposo dessa mulher, ele era um homem de Deus, ele era um profeta. Mas ele não deixou que o seu relacionamento com Deus atingisse o seu relacionamento com a sua família. Aquilo que você tem com Deus, é preciso que isso seja também horizontal. Você não pode ter só um relacionamento vertical. Você tem que ter um relacionamento horizontal também. Esse homem aqui, pelo que a gente entende, e a mulher fala, quando ela vai ver o profeta, ela fala assim: teu servo, tu sabes que ele temia a Deus. Então a questão não é temer a Deus. A questão é eu deixar que aquilo que esse Deus que eu temo fala, faça parte da minha vida e seja um reflexo na vida das pessoas que estão comigo. Então aquilo que você está ouvindo aqui tem que transcender de você e ir para as pessoas que estão perto de você. Sua esposa, seu filho, sua filha, as pessoas que estão perto de você, são oportunidades para você expressar o amor que você tem a Deus. Porque a Bíblia fala que é impossível amar a Deus e não amar ao próximo. Então você precisa fazer isso. E esse homem, ele não aprendeu isso. E ele deixou que o problema se acumulasse. Ele deixou. E ele deu de herança o problema para os filhos. Você vai dar herança para os seus filhos. Ah, mas eu não tenho nada, pastor. Eu não tenho nada. Mas não importa. Suas dívidas serão heranças também. Então, a mulher ficou com um grande problema na mão, um grande pepino na mão para resolver. E ela estava dentro da sua casa. E quantos pepinos você tem dentro da sua casa? Eu queria que você pensasse: quantos pepinos, quantos abacaxis você tem dentro da sua casa e que precisam ser resolvidos? O que essa mulher fez é o que nós precisamos fazer. O que ela fez? O abacaxi, o pepino, o problema estava dentro de casa, mas ela não ficou dentro de casa. Fala que ela saiu dali e foi em busca da solução, em busca do problema que estava onde? No homem de Deus, no profeta. Amém. E é isso que nós temos que fazer. Você não pode se conformar com a situação que você
você está vivendo. Você não pode se conformar com o problema que o seu marido tem e aceitar isso como verdade absoluta na sua vida. Você não pode se conformar com o problema que o seu filho tem de drogas, que o seu filho tem com o alcoolismo, que o seu filho tem de relacionamento, que o seu filho tem, talvez, na área sexual. Nós não podemos nos conformar com a situação que estamos. Precisamos fazer como a mulher fez, e aqui fala que ela foi até onde o homem de Deus estava. E o homem de Deus aqui simbolizava Jesus. Simbolizava Jesus. E ela vai até ele e ela conta a situação, ela expõe o seu problema, ela rasga o seu coração e fala daquilo que ela realmente estava precisando, sem máscaras. Ela fala o que está acontecendo, e é isso que a gente precisa fazer: falar para Deus, falar para Jesus, contar a Ele o que está acontecendo conosco, expor. E aí ela foi e falou com ele, e o homem de Deus fala uma coisa para ela. A primeira coisa que ele pergunta: como posso te ajudar? Como posso te ajudar? E aí ele pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela podia falar para o profeta: tem um monte de abacaxi lá, não é? Um monte de pepino lá, profeta, você nem imagina. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente esconde, a gente maquia as coisas. Ela falou: eu não tenho nada. Talvez ela tenha falado não tenho nada, no sentido de que eu não tenho nada para que possa resolver esse problema. Mas talvez ela tenha falado também assim: não tenho nada. Quer dizer, eu vim aqui, mas na minha casa está ok. Mas não estava. E como está lá em casa? Está bem. Ou tem algumas coisinhas que precisam ser resolvidas? O que Deus quer é que as coisas sejam solucionadas. É isso que Deus quer. E aí Deus fala, o profeta, Deus fala através do profeta para ela, pergunta: o que você tem em casa? Ela responde: tua serva não tem nada, além... Aí ela lembra: além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu diz para ela: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Aí Eliseu estava falando para ela o seguinte: não dependa só de você para resolver as coisas. Amém. Não dependa só de você para resolver as coisas. Para de ser orgulhoso e pede ajuda para quem pode te ajudar. Glória a Deus. Tem gente que está quase se suicidando, mas não pede ajuda. O Espírito Santo diz para nós, através dessa palavra: vá pedir emprestadas vasilhas, vá pedir ajuda às pessoas, vá aonde as pessoas estão e fale da sua necessidade. Amém. Glória a Deus. Fala para elas. Amém. E o profeta fala: vai e pede, mas não pede poucas, fala com muita gente. Porque, sabe, a
muitas vezes, gente, uma pessoa fala uma coisa que é totalmente incoerente, não tem sentido. Aí você fala com outra, aquela pessoa traz uma palavra certa. Então Deus fala para nós hoje, olha, vá e não fique só com você o problema, passe para outras pessoas. Vá e peça muitas vasilhas, muitas vasilhas. E então, depois o profeta fala, depois, versículo 4, entre em casa, na sua casa, entre lá onde estão os problemas, entre lá onde estão as dificuldades, entre lá onde estão os pepinos, os abacaxis para serem resolvidos. Não fique de fora, não se aparte do problema, não finja que ele não existe, não minta para você mesmo. O problema está lá, e é lá que precisa ser resolvido. Então, volta lá para a sua casa, com as vasilhas. Amém? Então, está em casa, sai, ouve o que Deus fala e volta. Para quê? Para a situação se resolver. E aqui, o texto continua e fala assim: e feche a porta. Feche a porta. Por quê? Feche a porta. Porque Deus quer tratar de forma pessoal e individual com você. Isso aqui não é para ser transmitido para os outros. Primeiro você vai e fala, você se comunica com as pessoas, você fala, mas depois você entra e você fecha e você tem algo especial e exclusivo com o seu Deus. Com aquilo que Ele te falou, aquilo que Ele revelou para você, então você vai e fecha a porta, porque é algo que você vai ter que tratar exclusivamente com Deus. E aí, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Derrame daquilo que você tem. O Espírito Santo tem algo, tem colocado algo dentro do seu coração. Você ouviu de alguém? Alguém falou com você? Algo veio para você. E algo está com você. E esse é o que você tem que usar. Aquilo que você já tem, você vai usar para resolver a situação que está acontecendo com você, mas que você não conseguia entender. E eu também não consegui entender. Era algo que já está lá com você, está lá na sua casa. Então o Espírito Santo quer que a gente use aquilo que nós já temos lá, para resolvermos a situação que está acontecendo lá, mas que nós não conseguíamos enxergar, mas que com a revelação de Deus nós conseguimos enxergar, e é isso que Ele quer trazer para nós. Amém. Aí depois, no versículo 5, ele fala: depois disso ela foi embora. Ela ouviu o que o homem de Deus falou e ela foi embora. Fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Amém. Ou seja, ela estava em casa com um problema, saiu, foi até o homem de Deus, voltou para a sua casa, porque era ali onde ela estava, que era a necessidade, e aí ela faz aquilo que o homem de Deus falou para ela fazer.
E aqui eu volto a tocar no assunto que eu comecei. Se eu não fizer diferente, as coisas vão ficar exatamente como estão. Ela fez. Ela fez o que o homem de Deus mandou ela fazer. E quando eu falo homem de Deus aqui, eu estou me referindo à palavra de Deus. Não estou me referindo a homens, a pessoas. Aquilo que Deus revela para nós. E foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. Ela não se baseou naquilo que ela achava, que ela pensava, que ela achava politicamente correto, que ela achava que era o melhor. Talvez ela até discordasse um pouco daquilo que Eliseu falou para ela fazer, mas ela fez. E é isso que Deus está esperando de nós. Que a gente faça. Não que a gente ouça. Simplesmente. Mas que a gente faça. Imagina o final dessa história. Se essa mulher saísse, fosse lá falar com Eliseu, Eliseu falasse para ela: olha, vai lá, pega as vasilhas emprestadas, entra na tua casa, fecha a porta e então comece a derramar o azeite nos lugares. Imagine qual seria o final dessa história se ela simplesmente fosse lá, ouvisse o profeta e não fizesse o que ele falou. Qual seria o final dessa história? Seria diferente. E na nossa vida é o mesmo. Quando nós ouvimos aqui a palavra de Deus, quando você vai e ouve o que Deus fala através da sua palavra, se você não fizer aquilo que a palavra de Deus falou, nada vai mudar. É isso aí. Tudo vai continuar como sempre esteve. Tudo. Mas a revelação que o Espírito de Deus traz para nós é que essa mulher, ela fez exatamente como foi falado para ela fazer. Ela começou a encher as vasilhas. E no versículo 6 fala: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: não tem, mamãe, já acabou. Então o azeite parou de correr. Enquanto houver disponibilidade em você, enquanto houver espaço em você, as bênçãos que Deus tem para você estarão acontecendo. E quando não houver mais, elas cessam. Não é porque Deus não quer dar mais, não é porque Deus esqueceu de nós, não é porque Deus parou de nos abençoar, não. É porque aquilo que retém a bênção chegou ao seu limite. Qual é a bênção? Qual é o seu limite? Não é? E aí aqui, no término desse texto, fala: e ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Depois que aconteceu o que precisava acontecer, ela foi falar novamente com Deus. Às vezes, nós só nos lembramos de Deus quando está o problema, quando estamos em dificuldades, quando estamos desempregados, quando estamos com dívidas, quando as coisas se acertam, a gente esquece. Mas ela não, ela vai e vai falar com Deus de novo. Fala: Deus, eu sei que você tem algo mais para falar comigo.
Eu sei que não era só o óleo que ia cair. Eu sei que não era só o óleo que eu ia ter para fazer pão na minha casa. Eu sei que tem algo mais, Senhor. E eu preciso que o Senhor me fale, eu preciso que o Senhor me revele, eu preciso que o Senhor traga para mim essa ideia que é maior do que aqui da terra, que é do céu, para cá, para eu poder viver. E aí o homem, Deus fala através de Eliseu, ele fala para ela, então, agora vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O importante aqui não é que ela recebeu a bênção. O importante aqui é que ela foi ao dono da bênção, que é Deus. E é isso que Deus espera de nós. Deus espera. Deus tem muito mais para dar para nós do que bens materiais. Muito mais. O que Ele quer dar para nós vai além disso. E aqui fala, vocês poderão viver do que sobrar. Vai sobrar muito e vai ter muito. E esse muito vai além de simplesmente você pagar as suas dívidas, do que você alcançar grandes coisas dos seus negócios, do seu trabalho, ser promovido. Vai além disso. O que Deus tem para dar para nós ultrapassa esse mundo, passa para a eternidade, que é o nosso relacionamento com Deus. Essa noite eu queria que a gente saísse daqui com essa palavra. A solução existe. Precisamos tomar essa posição. Detectarmos o problema, irmos até Deus, voltarmos para onde está o problema e aplicarmos aquilo que Deus falou para nós. Vamos orar? Senhor Deus, sabemos que o Senhor tem tudo nas mãos. Tudo. E nós queremos nessa hora que o Senhor esteja trazendo para nós revelações específicas, ó Pai. Problema daquele que está com problema no seu casamento, aquele que está com problema de endividamento, aquele que está com problemas de vícios, de hábitos, aquele que está com problemas de doença. Senhor, nós queremos fazer como essa viúva fez. Foi até Deus e Ele trouxe a palavra para ela e ela aplicou aquela palavra. Senhor, ajuda-nos a fazer isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar aqui com você hoje. Você que está com alguma dificuldade, seja ela qual for, eu quero dizer para você que o Senhor está cuidando e olhando para isso.
Eu queria orar com você. Alguém quer que a gente ore com você? Levante sua mão, nós vamos orar. Mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém. Amém. O que a viúva fez? O que ela fez? Ela foi. Eu queria chamar você para vir aqui, nós vamos orar com você. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor. Vem? Amém. Vamos orar. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento por essas pessoas, homens e mulheres corajosos. Sim, Senhor, corajosos. Porque reconheceram que tem algo a ser feito e que eles não podem, não sabem como fazer. E vieram aqui para se colocar diante de Ti, Senhor. Então eu oro por essas pessoas agora, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, traga, Senhor. Eu queria chamar o pastor Divaldo aqui para orar. Traga, Senhor, da tua revelação, da tua direção, da tua unção. O pastor Arnaldo também pode ajudar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Ore, 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 ore. Eu queria que a Paula, a Bruna viesse aqui também, orar por essas irmãs aqui, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, traga, como o Senhor fez com essa viúva, trazendo, Senhor, a revelação dos céus, a direção sobrenatural. Pai, problemas específicos, situações difíceis que estão lá dentro de casa, mas que precisam ser resolvidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai. Todos vão te ver, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus, sobre todo nome está. Aleluia, glória a Deus. Tu és digno do Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu cantarei com Glória a grande Deus, glória a ao Deus. meu Deus. Todos hão de ver com grande ao meu Deus, com grande
de louvor. Eu cantarei com grande ao meu Deus. Aleluia, vamos ficar de pé. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Os irmãos estão orando aqui, né? Vamos continuar orando, mas estenda suas mãos. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós agradecemos, Senhor Deus. Porque, Deus, Tu em tudo nos surpreende, Senhor. Como surpreendeu, Senhor Deus, aquela viúva, Pai. Pai, muitas vezes nós somos levados, Senhor Deus, a pensar que nós não temos nada, Pai. Mas, Deus, a Tua pergunta, Senhor Deus, continua, Senhor Deus, ó Pai, tocando nossos corações. O que é que você tem? Isto que você tem nas mãos do Senhor pode se transformar em algo tremendo. Mas nós temos que estar dispostos a colocar na mão daquele que tem o poder de fazer um milagre. Deus, Ele tem o poder de fazer um milagre na tua vida, mas você tem que estar disposto a colocar nas mãos dele aquilo que você tem. Bem, estenda suas mãos. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo, hoje e para todos sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que você viva intensamente as bênçãos do Senhor, as bênçãos disponíveis do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Que você seja cumpridor, não somente ouvinte desta palavra poderosa, mas que você seja praticante. Em nome de Jesus. Amém. Te amei.